Quem não queria estar lá, né? Quem não queria estar lá para ver o rei? Levante a mão aí. Você não queria? Só o Marcos, irmão, não queria. É que ele estava tão envolvido com a música que ele entendeu que queria estar lá, né? Queria. Mas a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela é muito clara com a gente, ela deixa tudo muito claro a respeito dessa questão de ir para lá. Lá não vai qualquer um. Aliás, vai. Qualquer um que queira ir vai para lá. Tem algum lugar na Bíblia que diz qualquer um vai para lá? Não escrito assim, mas que vai para lá, que foi para lá? Tem um. E era ladrão ainda. E era malfeitor. Eu creio que até Judas, se Judas tivesse arrependido do que ele fez, mas ele estava dentro dos propósitos de Deus, não tinha como. No plano de Deus não tinha como. Mas tinha um ladrão, que na hora ele orou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele falou: hoje você vai estar comigo. Então você que está aqui, esta noite, que não tem essa certeza no seu coração, se vai estar lá ou não, que você não tem essa certeza, diz para Deus aí no seu coração agora: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você pode falar isso para você, não é falar você para o teu vizinho, é falar isso para Deus. Você quer falar? Fecha os teus olhos, pense naquela cena da cruz, quando um malfeitor debochou de Jesus, mas o outro acreditou em Jesus. Se você está aqui, é porque você acredita em Jesus, senão você não estaria aqui. Diz para ele, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando o Senhor voltar para buscar o teu povo. Eu quero estar contigo. Lembra-te de mim. Em nome de Jesus. Fica de olho fechado mesmo. Eu sei que muitos aqui já fizeram essa oração e tem essa certeza absoluta da presença de Deus no seu coração, na sua vida. Mas se você hoje orou pela primeira vez, é uma oração curta, não precisa ser longa, e você orou com sinceridade: Senhor, lembra-te de mim, porque eu quero tê-lo no meu coração, eu quero estar contigo lá no céu, receber aquela coroa que está preparada para mim. Se você fez isso, levanta a sua mão aí, onde você está. Deus te abençoe. Você orou? Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas alguém orou com essa sinceridade? Senhor, lembra de mim. Lembra da minha casa. Que Deus te abençoe. É isso aí, irmãos, em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre o retorno de Jesus. Por isso as crianças vão para o culto. Então as crianças vão para o culto enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí. Você vai abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 18. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 18. Embora a palavra de Deus ela é muito clara, né, irmãos? Ela fala assim: se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem quer ir para o céu, eu creio que não vai ficar um sem levantar a sua mão. Estou certo ou não? Querem ver? Quem quer ir para o céu essa noite? Hoje? Ir para o céu de verdade. Quem quer ir? Não estou falando que vai.
Agora sim, né, Marco? Hã? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Para onde você quer ir? Para o inferno ou para o céu? Levanta aí. Ué. A gente sorri. Oi, Aninha. Só para aqui para dar um abraço no pastor. Nossa. Olha, gente, como que ela está linda. De quem é ela? De quem é a filha? Dá um alô para a igreja. Oi, gente. Eu já falei para ela que um dia ela vem com o conjuntinho dela tocar aqui. Toca lá com o papai, né? Toca lá na igreja do papai. Filha do Alex, né? O Alex é feio, horroroso, mas a filha... Mas, ó, lembra disso. O apóstolo Paulo, ele fala, não está nada no texto: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não pode perder a fé. Se perder a fé, lascou. E a Bíblia diz mais: se ao justo é difícil entrar no reino, imagina aquele que não é justo, aquele que é mais ou menos. Tem que ser justo. Só que a nossa justiça, irmãos, a nossa justiça, ela está onde? Em Jesus. Quem é justo aqui? Lá no livro de Jó, ele quis dar uma de bom com Deus, e Deus falou assim: você se acha justo demais, Jó? Quem é você? Ele falou: eu sei que não existe nenhum justo, nenhum bom o suficiente. Então nós somos mais em Jesus. Nós somos mais em Jesus. Por isso que nós temos que tomar essa posição. E por isso ele nos chama a atenção. Então, irmãos, eu quero partir para essa leitura de Lucas. Ele fala, Jesus conta várias em vários textos da palavra de Deus, ele sempre figura a questão da oração. Nas parábolas dele, principalmente, ele conta várias para nos chamar a nossa atenção. E hoje ele conta para nós uma parábola da viúva e o juiz, para nós ficarmos espertos com relação ao nosso dia a dia e como nós devemos viver aqui na presença do Senhor, porque Ele está conosco. O reino de Deus está dentro do nosso coração. O reino de Deus está aqui dentro do nosso coração, na nossa vida, não nas quatro paredes. Então ele diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre, olha só, para os discípulos. Andava com Jesus, via o que Jesus fazia, acompanhava ele, vivia os momentos, e ele batendo nessa tecla. E nas parábolas, ele bate nessa tecla. Só tem uma parábola que ele não fala, mas nas outras parábolas ele fala: orai e vigiai, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. É muito claro para nós por causa do que nós vamos falar aqui para frente. E nunca desanimar, palavra de Jesus. E para nós, como cristão, é muito fácil desanimar. É muito fácil por causa do dia a dia, do corre e corre, daquilo que está diante dos nossos olhos. Então ele diz assim, olha só, então ele fala de uma viúva aqui, que ela tinha um propósito, e ela queria resolver uma causa, e ela bateu duro em cima. Ela não desanimou não, ela foi firme, e ela venceu. E se você, jovem, que está aqui, tem um propósito no coração, você tem um objetivo, você quer vencer esse objetivo, mas você fracassa? Não, você tem que pôr no coração e vai em frente, e lute, e busque por aquilo que você deseja. Claro, principalmente o crente, o cristão, filho de Deus, ele coloca na presença de Deus. Primeira coisa, o que vai ser o seu futuro? Põe na presença de Deus. Então ele diz, nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que, ele já coloca bem claro, ele não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Olha só quem era o homem.
Eu conheci vários assim. Você deve conhecer também. Eu era amizade com um deles. E tive amizade com juízes que eram crentes, mas eram, sabe, duro na queda. Você não ia lá e conquistava porque você era crente, era irmão. Negativo. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o preocupava para pedir justiça para ele, ou seja, resolver um problema que ela precisava. A gente vê na televisão hoje quantos casos são engavetados aí, quantos e quantos e quantos casos, casos de 12, 13 anos atrás, e não se resolve. Aí quando vai alguém lá com cascai na mão, quando tem um trunfo na mão, resolve do dia para a noite. Resolve-se do dia para a noite. Mas quem tem um Deus na sua vida também, Deus é Deus. Você põe na mão de Deus, quero ver não resolver. Então ele está falando isso. E ela dizia: ajude-me, julgue o meu caso contra o meu adversário, ajude-me, ajuda-me. Ela insistia, ela batia duro, igual um martelo no preguinho, até ele afundar. Pá, 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 pá. Ela estava acreditando que ela ia vencer. Eu passei por uma situação dessa, a igreja deve saber. Eu passei por uma situação dessa, advogado e juiz. Complicado, mas eu venci. Eu venci. Eu venci, não, Deus venceu por mim. E durante muito tempo, o juiz não quis julgar a causa da viúva, mas afinal pensou assim. Agora mesmo, essa semana, um caso de uma menina aí, de um menino, que morreu, acidentado, queriam justiça, ficou 12 anos engavetado. Imagina o sofrimento da família. Ele tinha outro irmão com 35 anos de idade, devia estar da idade dele, ele estava lá engavetado. E hoje o povo pede justiça, para a justiça. É verdade que eu não temo a Deus, disse o juiz, e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela. O juiz falou para mim assim: teu caso é só um milagre. Ele já tinha decidido o meu caso, mas eu tinha que pagar a conta em 70 parcelas. O teu caso está decidido. Eu falei: não, senhor, eu vim aqui para pegar meu caso de volta, porque eu tenho alguém que vai resolver isso para mim. Alguém que vai resolver isso para mim. Ele falou: já está resolvido. Eu falei: eu disse para o senhor não resolver sem antes falar comigo. Ele falou: mas está resolvido. E crente, eu vou pegar de volta, porque alguém vai resolver isso para mim. Sabe o que ele falou? Só um milagre. Eu falei: pois o milagre acontece. E levei para um advogado que também hoje é falecido, amigo nosso, irmão. E ele foi em cima dos documentos, encontrou uma brecha lá. E naquela brecha, né? Naquela brechinha, nós entramos com o processo e eu ganhei a causa. Reverteu a situação. Hein? Reverteu aquilo que estava perdido. E Jesus pode reverter a sua situação. Jesus reverte a nossa situação. Quem eu era? Quem era a minha família? Uma família de religiosidade apenas, precisando dessa justiça do Senhor. E um dia ele resolveu essa situação. Ele disse: se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir e me amolar até acabar comigo. Olha, ia deixar ele doidinho da cabeça.
Essa mulher é terrível, gente, meu Deus do céu. O homem já não dormia mais, o homem não tinha mais sossego na cabeça, e a mulher ali querendo justiça, e em cima querendo justiça. E o Senhor Jesus, então, ele continuou. Isso é Jesus contando uma história. Uma parábola é uma história, para nós entendermos o que ele quer dizer aqui no final. Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus, o que o juiz disse? Se eu não fizer isso, ela não vai parar de me amolar e vai acabar comigo. Por isso que Jesus falou, presta atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Agora o versículo 7. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu povo que grita por socorro dia e noite? É nós aqui, é nós em casa, é nós na viagem, é onde você está no seu trabalho, é onde nós estamos louvando, ajoelhando, clamando, pedindo misericórdia. Senhor, cuida de mim. O meu ministério, por exemplo, 41 anos, irmãos, 41 anos, quantas vezes no meu gabinete, ajoelhado, chorando, às vezes deitado, fazendo dos livros o meu travesseiro e clamando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor vá à frente. Essa semana pensa que foi diferente por estar aqui? Porque 41? Não, clamando, hoje, clamando que teu Espírito Santo vai à frente, Senhor, me ajude. É um povo que está lá, um povo que precisa do Senhor, é um povo que precisa ser fortalecido, é um povo que precisa ser fortalecido na fé, um povo que não pode desanimar na oração, não pode desanimar na fé, porque o Senhor está prestes para voltar. Hoje à tarde, orei pelo Reinaldo, orei pelo Israel. Será que ele vai demorar para ajudá-lo? O que eu disse? Faça como aquele ladrão da cruz da direita lá, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Talvez você não acredite nisso, mas é claro que precisa algo interessante, que parte do seu coração. O que é esse algo? Que você diga no seu coração, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados cometidos, eu aceito como meu Senhor, eu aceito como meu Salvador. Esse é o Evangelho, que ele falou para os discípulos de pregar o Evangelho. E aí você fala assim, é isso que eu quero para a minha vida, eu aceito. E Romanos fala o quê? Se você, Romanos 10, crê no seu coração, e confessar com a tua boca que Cristo é o teu Senhor e aceitar, você será salvo. Ele não vai mandar você fazer isso, mandar você fazer aquilo, montar um monte de dinheiro aqui, um monte de dinheiro ali, que você vai ter que subir uma escada de 300 degraus de joelho, que você vai ter que... Não, ele já fez isso por nós. Ele já fez isso por nós, ele já deu a sua vida por nós. Falamos aqui hoje de manhã, irmãos. No livro de Lucas, capítulo 14, foi uma bênção, do 27 ao 32, foi uma bênção. Né, mano? Foi uma maravilha. Ele fez por mim e por vocês. E eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, olha só, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que você vai estar firme aí, Jadson? Será que você vai estar firme, irmã doutora Anice? Rudinei, será que você vai estar firme quando Jesus voltar? É só seguir o que ele mandou fazer. É muito simples, é só seguir. É só você dar atenção no que ele está falando aqui, na insistência, na perseverança. Então, irmãos, esse texto demonstra o cuidado de Deus que ele tem para com o seu povo, que mantém uma comunhão com ele.
Esse texto aqui, ele é precedido, irmãos, do capítulo 17, 20, aonde diz o texto aqui: alguns fariseus perguntavam quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que você possa ver. Ninguém vai ver, ninguém vai saber o momento, a hora que isso vai acontecer. Eu estava cantando ali, falei, uma hora, Jesus pode vir a hora que eu estou cantando aqui e levar só eu, todo mundo ficar. Aí não, né? Agora a preocupação, todo mundo ir eu ficar, aí também não, né? Aí vai eu e meu bem, que eu não vivo sem ela. Você não vive sem o Chile? A Fernanda, né? Você vive? Ela ficou meio assim. Vive não, né? Então, irmãos, como nós. Se nós soubéssemos a hora, né? Que chega o ladrão na nossa casa. Você ia estar aqui no culto, se você soubesse que o ladrão ia entrar lá na tua casa domingo à noite? Ia nada, meu irmão. Você estava lá de guarda com um porrete na mão. Mas ninguém sabe. Igual foi na nossa casa. Saímos de um culto à noite aqui, abençoado, louvando, glorificando a Deus. Já há muitos anos, o Tiago estava conosco ainda aqui no Finan, estudando. Fomos dormir. Trancamos tudo, tranquilo. Vamos dormir. Naquela bela noite, pela quarta vez, o ladrão entrou na nossa casa. Entrou lá dentro, foi lá na copa. E nós dormindo. E aí eu acho que ele chegou até no quarto assim, deu uma olhadinha. Fica tranquilo, pastor, nós vamos levar só o teu relógio, a carteira da Gedalha, os dízimos dela, né? E vamos levar uma garrafa de café que está aí, fica tranquilo. Agora, se eu soubesse disso, eu estaria dormindo, irmão? Aquela casinha linda que você tem lá na terra, se você soubesse, você estaria aqui hoje? Você falava, Grace, vai que eu vou ficar aqui, porque eu vou pegar o cara. Não, irmãos. Se você soubesse que Jesus voltasse hoje, você estaria ali comungando com os seus pecados, abrindo o seu coração e dizendo, Senhor, salva a minha vida, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de Ti, por favor, não me largue, Senhor, cuida de mim, cuida da minha esposa, cuida do meu filho, cuida dos meus netos, tem misericórdia de mim. Você estaria igual essa viúva, clamando. Portanto, irmãos, como diz Mateus capítulo 24, 36 e 44, aqui diz assim: Jesus continuou, dia e hora, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Ele, mas somente o Pai. Aí eu falei o versículo também. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. E nos nossos dias, nas nossas preocupações e esquecendo que Ele vai voltar. Então, o que nos chama a atenção essa parábola aqui, irmãos? Que nós devemos ficar espertos, nós devemos não dormir, nós não devemos cochilar. O verso 8, ele diz lá, né? Mateus 24 ainda, versículo 8. Hoje nós estamos sem o computador. E essas coisas serão como as primeiras dores de parto, porque, irmão, vai haver muito sofrimento, vai haver muita dor, porque poucos vão subir e muitos vão ficar.
E aqueles que vão subir vão estar na presença de Deus, como nós cantamos. E os que ficarem vai ser lançado no fogo eterno. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Que nós precisamos nunca esmorecer nas nossas orações. Nunca desanimar, buscar ao Senhor, estar em comunhão com Ele. Porque diante do que a palavra de Deus diz, Ele não vai demorar. Por isso nós não podemos jamais desanimar. E isso que nós precisamos manter, esse diálogo entre nós. E tem mais, é um cuidando do outro, porque é a igreja do Senhor, e nós precisamos acreditar nisso. Muitos vão desanimar, muitos vão desacreditar, outros vão dizer, como está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, mas espera aí, ele fala que vem, os nossos pais já morreram, e nada acontece, e tudo continua a mesma coisa. Falaram para nós isso há 40 anos atrás, mas também falaram no tempo de Pedro, tudo era como antes, então ore. Mas Jesus fala, ore e não esmoreça, ore e não esmoreça. Nós temos que viver o melhor que nós pudermos, para que quando Ele voltar, encontre, irmãos, nós acreditando nas promessas que estão escritas no livro, este livro santo. Por quê? O que diz Pedro? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Achei interessante a palavra da Aline. Nós não ganhamos mais um dia, não vemos, né? Mais um dia se foi na nossa vida. É como saiu aí no WhatsApp aí alguém falando, eu acho que era até Pedro lá, a figura de Pedro, né? Quando você pega a água para beber na mão, você pegou a água, você trouxe, de repente ela começa a pingar, e cada pinguinho daquele que cai é como se fosse um dia que estivesse passando na nossa vida. E hoje mais um dia se passou. Amanhã você pode encontrar com Jesus. Ontem morreu um pastor no Rio de Janeiro, da Convenção Batista Brasileira, que só não esqueço, acho que é Robinson, não é o Garrafa não, 65 anos, morreu de repente. E amanhã, o que será? Então, irmão, vamos aproveitar essa parábola que Jesus, Ele nos fala aqui, faça o melhor para Deus, fique firme na fé, não esmoreça no vosso coração. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 11 e 12. Isso aqui é um sinal das coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, essa pandemia que aconteceu aí, essa epidemia, está escrito aqui na Bíblia, está escrito aqui, e a gente não acreditava que isso ia acontecer. E quantos que Jesus já voltaram para Ele? Já foram para ajuste de contas, não tem mais jeito, não tem mais volta, e ainda gente morrendo dessa peste aí. Então ele diz assim lá em Mateus, então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Por quê? A maldade vai se espalhando tanto que o amor de muitos se esfriará. Tá lá. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade, e o amor de muitos se esfriará. Está na nossa cara ou não está, irmãos? Está diante dos nossos olhos ou não está? Até um candidato aí disse, eu até tenho cara de pastor, eu acho que eu vou ser pastor, porque ganhar dinheiro do jeito que eles ganham, que eles pegam na cara dura aí, né? Eu já tenho um jeitão de pastor mesmo. Ele falando lá, eles estão com brincadeira, mas isso é verdade. Mas fiquem firmes, versículo 13, até o fim, e será salvo.
Verso 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fica firme, não desanime. Como Jesus fala nessa parábola, a viúva, ela conseguiu, por quê? Ela não desanimou, ela acreditou. É isso que Jesus quer que nós também acreditemos. E o 14: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade. Então virá o fim. Vocês acham que falta pouco para o mundo conhecer Jesus? Isso, irmãos, há mais, quer ver? Há uns 45 anos atrás, o pastor Fanino, ele foi pregar na Índia. E ele pregou no rádio. Depois que ele acabou de pregar, isso há uns 45, 50 anos atrás, ele foi num seminário. O pastor que traduzia para ele, falou assim: pastor Fanini, o senhor sabia que hoje o senhor falou para mais de 1 milhão de pessoas? Naquela época. E Daniel fala o quê? Que a ciência iria. E hoje? O evangelho está em todo mundo. Em todo mundo. Está lá de dedo. O nome de Jesus é conhecido em todo mundo. Então, irmãos, só que a palavra de Deus diz: a fé de muitos, devido a essa situação, vão esfriar. A nossa deveria esquentar, porque nós estamos vendo isso acontecer. Está diante dos nossos olhos. Fiquem firmes. E Deus vai fazer justiça como fez com esta viúva. Nós estamos vivendo dias, irmãos, de violência, corrupção, doença, peste, um mal contaminoso, que se assemelha à pandemia, morte, infidelidade, preconceito, desrespeito, tristeza, desânimo, medo. E parece mesmo que estamos vivendo tudo isso aqui. Teu filho não sai sozinho. Você não vai sozinho, só com a esposa para casa. A situação está aí diante dos nossos olhos. Está acontecendo e às vezes nós fazemos de conta que não estamos vendo. Então, irmãos, parece que às vezes nós não vamos vencer, que isso não vai acontecer, e nós então acabamos perdendo a esperança. Mas não perca a esperança, sabe por quê? Porque amanhã Jesus pode te chamar para um ajuste de contas. Amanhã, eu, você, qualquer um de nós. Então, irmãos, a ciência se multiplicará. Hoje não está precisando nem de gente mais para trabalhar, os robôs estão fazendo tudo. Estão atendendo nos hotéis, estão atendendo nos mercados, estão fazendo entrega. Daqui um pouco, o ser humano já está descartado. Agora está saindo um papel tipo fibra, que o celular vai acabar. Vai ser como uma folha de papel. Tão forte, que um elefante pode pisar em cima e não vai quebrar. Irmãos, nós estamos caminhando para esse retorno. Parece difícil acreditar, né, Sueli? Quando a gente olha para o mundo, olha para as coisas, mas olha o que era Nova Andradina. Vamos pensar em Nova Andradina há 30 anos, 35 anos atrás. Quando você era jovem, Marcelo? Jovem ainda sou. Quando eu tinha cabelo. Vamos pensar, olha hoje. Rodrigo tinha cabelo. Olha hoje a situação do homem. A Lu ama ele assim mesmo, né, Lu? Não ama? Mas, irmãos, as coisas estão acontecendo e a gente não percebe. Então se prepare a isso. Nessa parábola, Jesus nos chama a atenção para isso. Será que o nosso Senhor, Ele não vai nos socorrer
no momento próprio, quando nós precisamos dele. Se este juiz, sem temor a Deus, um homem corrupto, um homem mau, não conseguia cochilar, não conseguia dormir, enquanto não atendesse aquela mulher que estava ali insistentemente, o nosso Deus, que não dorme, que não cochila, né? Que está ali do nosso lado, que você acredita que Ele está ali junto com você na tua cama, porque Ele está no teu coração, Ele não vai atender nosso rogo, creia nisso, acredite nisso, não vacile. O anjinho do capeta está aqui, não, na esquerda. Ele vai falar para você, ó, o negócio aí está demorando demais, faça isso que você gosta, não fique muito sendo iludido pela palavra, não. Ó, dá para fazer assim, dá para fazer assado, mas do outro lado já está lá o anjo do Senhor, cuidado, olha o que o Senhor quer para a tua vida, Deus te ama, Ele pode lhe dar todas as coisas, presta atenção no texto de Mateus, é a nossa luta, irmão. Acho que não. O anjinho vinha e falava, pois é, pastor Roberto, se joga na frente desse caminhão aí, ó, há 30 anos atrás, na minha depressão, se joga aí, vai acabar tudo o teu problema. Do outro lado, o anjo do Senhor, Deus, não, você é meu, você tem uma igreja, se você me pertence, glória a Deus, irmão, estou aqui em nome de Jesus, e Ele está com você também, porque é uma promessa dEle, clama, não desanime, irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 15, olha o que Jesus fala de novo aqui, cuidado com os falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Vocês estão vendo aí, está na nossa cara, estampado. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Veja o 16, 7:16. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos, porque pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Irmãos, o povo escolhido de Deus não vai ser enganado. E ele encerra, eu estou falando isso a vocês para que quando eu voltar, não os pegue desprevenido. É o que essa parábola que nós lemos aqui, irmãos, ela nos chama a nossa atenção. No livro de Lucas capítulo 18. Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Quando ele vier, cuidado para não pegar você desprevenido. E para encerrar, irmãos, povo escolhido de Deus, a Bíblia diz o quê? Então se verá o Filho do Homem, vai ser num, cadê o Ministério de Música, que nós combinamos lá? Nós já esqueceram, não pode esquecer de orar, tá? Não pode esquecer de orar. Jesus, então, irmãos, nessa parábola ele faz esta comparação, porque ele conhecia bem a religiosidade daquele povo que queria saber quando é que ele iria voltar. Até os discípulos queriam saber quando eles iriam voltar. Mas Jesus falou, eu não sei, os anjos não sabem, é só o Pai que sabe. Eu não tenho nem como falar para vocês, vocês fiquem prevenidos. Então nós
Temos que zelar um pelo outro, irmão. Nós precisamos, por isso nós temos um culto junto, para dizer: não desanime, irmão, não desanime, minha irmã, não desanime, jovem, não desanime, ministério de louvor, não desanime, porque a coisa vai pegar, e nós precisamos estar fortes aí. Então ele fala, irmãos: será que achará fé na terra? Ou achará muitas religiões? Homens que se dizem bons, suficientes para entrar no reino de Deus. E quem é bom o suficiente? E ele diz que naquele dia muitos baterão na porta: Senhor, abre-nos a porta, Senhor, porque em teu nome nós cantamos, nós louvamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilha, nós expulsamos os demônios, nós pregamos o teu nome, fizemos prodígio, abre-nos a porta. Olha só. E o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que a graça de Deus é maior. Nada, irmãos, que nós façamos, o nosso eu, nada que nós podemos fazer com as nossas mãos. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou diretor disso, diretor daquilo, eu prego, eu falo, eu vou, eu tenho, eu dou o dízimo, nada disso vai abrir a porta do céu para a nossa vida. Quem abre a porta do céu é o justo juiz. Amém. Quem abre a porta do céu é Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Quem abre a porta do céu, irmãos, é a sua fé, é você crer de todo o vosso coração, é você estar em comunhão com Deus, porque nós somos salvos não pelo que nós fazemos. Senão os discípulos estavam lascados, como nós falamos hoje pela manhã. Quando prenderam Jesus, os discípulos fugiram todos, largaram Jesus sozinho. Você faria isso no lugar dos discípulos? Você faria isso? Mas não faria, sabendo quem eram os romanos e o que ele ia sofrer, o que Jesus sofreu. Eu estava pensando, estudando, que ele sofreu, irmão, por nós. Sofreu por nós. A gente dava no pé mesmo. Mas só que Jesus observou a humanidade deles. Eles fugiram. Ele falou: vocês vão me abandonar, mas eu não vou abandonar vocês. Depois da ressurreição, eu vou adiante de vocês lá para a Galileia. E aconteceu, irmão. Você vai sair do templo, Deus vai estar com você lá na sua casa. Você não vai estar sozinho nunca, em nome de Jesus. Então, quem é bom o suficiente para ir para o céu? Ninguém. Porque a Bíblia diz: quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Põe para nós aí Mateus 24, 27, e vamos ficar espertos, irmão, vamos ficar de pé. E vamos ficar espertos em nome de Jesus. Sair daqui com mais força, com mais vigor, sair daqui com o nosso coração fortalecido. Sair daqui, sabe fazendo o quê, irmãos? Como diz Hebreus 13:5, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sair daqui e dizendo: eu quero ser bênção na vida do irmão, não quero que ele fique para trás. Sair daqui dizendo: eu amo essa igreja. Estar na igreja, frequentar a EBD, estudar a palavra de Deus, se alimentar dela e orar em casa e acreditar que a hora que ele vir, você vai subir com ele. O que diz lá em João 14? Eu vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar para cada um de vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam, e eu voltarei para vós, e a vinda dele será, irmãos, vamos ler juntos? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Só as mulheres agora, vamos lá. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Só os homens. Porque assim como o
Voz de homem linda, né? Todos nós? Vamos lá? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos lá? Vai. Manda brasa, meu irmão. Meu irmão. Em nome de Jesus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vamos fechar os olhos, irmãos. Jesus falou: vai, prega o Evangelho. O Evangelho da graça, da salvação. E aquele que crê, aquele que confessar os seus pecados e crê de todo o coração será salvo. Você que está aqui hoje à noite, que ainda não tem a certeza da salvação, mas quer tê-la hoje, você já tem isso, você já fez um propósito, você já acredita nisso, como a palavra de Deus diz. Se você deseja isso, levanta a sua mão e nós vamos estar orando por você nesse momento, entregando na presença de Deus. Fique com a sua mão erguida. Fala: eu quero esse Jesus na minha vida. Fala para Deus: eu quero esse Jesus na minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu quero sair daqui com essa certeza da minha salvação. Que Deus abençoe essa mão. Mais alguém? Levante bem alto, não tenha vergonha, não fique acanhado. Você está levantando para Deus, você está levantando para Jesus. Oremos, irmãos. Pai, nós oramos no nome santo de Jesus. Que esta mão que se levantou, ela seja tomada pelo Senhor, ó Deus. Que ela seja agarrada pelo Senhor. E esta vida, ó Deus, nunca venha desfalecer deste momento que ele tomou essa decisão, mas saia daqui com essa certeza absoluta, que quando o Senhor chegar, o Senhor voltar, vai subir contigo. E este povo que está aqui, ó Deus, que um dia já tomou essa decisão ao lado de Jesus, que eles fiquem firmes, constantes, como Jesus disse, vigiando e orando, acreditando em todos os momentos, ó Pai, porque sabemos que em qualquer momento, qualquer instante,
o Senhor vai estar aqui conosco, o Senhor vem nos buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Amém.